Em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora, eu acho que pela jornada e pelo volume de profissionais aqui, eu acho que isso aí já está se tornando um sucesso, eu acho que isso motiva cada vez mais a gente dar continuidade a isso. Bom, eu fui convidado para uma apresentação, a princípio, sobre trauma abdominal. A gente já, como já foi explanado sobre a avaliação inicial, a gente vai dar seguimento. Eu diria que a avaliação de trauma abdominal é uma coisa um pouco complexa na abordagem inicial do cirurgião. Porque, como eu disse, um abdômen é uma caixinha de surpresa. Geralmente o cirurgião entra já dentro do AVC, já no centro da circulação. Sendo já avaliado, resolvida a questão de vias aéreas, nós entramos já na circulação, também já sendo descartado qualquer extravasamento de membros visíveis, aí vai entrar o papel do cirurgião. Eu diria que a lesão abdominal, isso já é uma estatística real, não diagnosticada, causa um número muito grande de mortes que seriam perfeitamente evitáveis se fosse feito um diagnóstico mais precoce. Nem sempre você tem um abdômen exuberante, com dados clássicos de trauma que esse paciente tem iminência de ter que ir para uma laparotomia. Muitas vezes essa vítima de acidente, de trauma, tem um abdômen totalmente inocente, não existe uma distensão abdominal, não existe uma irritação peritoneal, e que tu fica muitas vezes em cima do que está acontecendo com esse paciente. Muitas vezes o próprio extravasamento de conteúdo intestinal ou um hematoma peritoneal passa desapercebido. Então é uma coisa que tu tem que estar um pouco antenado. Também, na avaliação inicial, pode ser prejudicado por álcool, drogas, TCE, operações de medula, lesões extra-abdominais. Como eu comentei, 20% dos pacientes com hemoperitônio apresentam achados clínicos normais na primeira abordagem, e isso é um perigo. Porque muitas vezes o paciente está estável hemodinamicamente no primeiro momento, chega caminhando muito bem, mas tem uma ruptura de 2 tempos de vaso, de qualquer outro órgão, e de repente cai no nível sensório e tu pode perder um paciente. Porque, como eu comentei, a cavidade abdominal, ela é um grande, é um reservatório potencial. Ela pode armazenar de 4 a 5 litros de sangue no primeiro momento e passar desapercebido, porque ela tem uma dispensabilidade maior. Qualquer doente que tenha trauma sofrido com contuso de tronco, seja por desaceleração ou impacto direto, ou que tenha ferimentos penetrantes em tronco, sempre deve ser encarado como tendo lesão vascular ou viscerabdominal, ou seja, todo paciente politrauma, com qualquer alteração torácica, tórax, contuso, você tem que fazer a avaliação sempre, isso é uma rotina, tu tem que suspeitar de alguma lesão de abdômen. Antes de começar praticamente na avaliação, é só uma revisão rápida, anatomicamente, e como cirurgião a gente tem um pouquinho de obrigação de saber isso. Na anatomia externa nós temos o abdômen anterior, ele se divide na linha anterior da linha dos mamilos até o ligamento inguinal suprapúbico, os flancos ali da linha maxilar anterior até a posterior, do sexto espaço até a histeria, bilaterais, e abdômen, parte posterior da região subescapular até a histeria posterior, com linha hemiclavicular posterior na parte anterior. A anatomia interna abdominal se divide em cavidade peritoneal, pélvica e retroperitoneal. É extremamente importante, sempre no momento do impacto, tu já ter uma previsão ou já desconfiar de qual órgão que pode ser atendido. Então, você saber já a topografia mais ou menos da lesão, você já mais ou menos se direciona a quais possíveis órgãos que tenham sido danificados. Cavidade peritoneal de abdômen superior, consiste de diafragma, fígado, baço, estômago e colo transverso, e abdômen inferior, parte de delgado, cólon, restante de cólon. A cavidade pélvica, reto, bexiga, base ilíacos e genitália interna feminina. Reto peritônio,
Dificilmente isso é uma coisa que é um pouco difícil, até pelo acesso, dificuldade de visualização. Aorta, cava, pâncreas, rins, parte de cólon e duodeno. No primeiro momento da avaliação do trauma abdominal, nós temos que saber os mecanismos do trauma. Existem os traumas contusos e penetrantes. Os contusos são traumas fechados que ocorrem quando há uma transmissão de energia cinética através da parede para os órgãos internos com lesão dos mesmos. Existem determinados, e é mais frequente, principalmente em acidentes de trânsito, traumas tanto por desmagamento, que é compressão externa, com algum órgão comprimindo a próxima medula, que vai dar alguma laceração, como uma desaceleração brusca, ou seja, qualquer paciente, qualquer vítima de um acidente automobilístico que tem uma desaceleração intensa, muitos órgãos, existe um ligamento e em determinados ligamentos pode ocorrer uma laceração com posterior lesão ou ruptura. Os traumas penetrantes são traumas abertos que ocorrem em solução de continuidade, parede abdominal, por elementos externos. Uma das coisas mais comuns são armas brancas e projéteis por arma de fogo. Aqui são alguns exemplos básicos de trauma contuso, que é um trauma abdominal fechado, que no primeiro momento é um trauma sem grandes complicações, no primeiro momento as imagens enganam, e quando tem traumas penetrantes, aqui uma pequena abertura de arma branca. Então aqui tu vê uma coisa que é um trauma aberto, grande, né? Um trauma sério, só para a gente ter uma noção que isso aqui é uma coisa óbvia. O paciente, tu tem que seguir todo o ABC, tu tem que correr para o bloco cirúrgico. Só que você tem o paciente anteriormente aqui com trauma contuso fechado, e tu acha que está tudo bem, mas esse paciente aqui tem ruptura de base, esse aqui tem uma lesão esplênica severa, esse paciente tem uma ruptura diafragmática severa. Então você sempre tem que estar desconfiado com esse tipo de sinal. A avaliação do paciente, chegando para você, e claro que, como já colocado, isso é uma equipe multidisciplinar, você já está abordando o paciente e subentendendo que já passou por toda a avaliação inicial, principalmente pelo ABC, você vai ter que coletar uma história desse paciente. Muitas vezes isso é informado pelo próprio paciente, se ele chega à luz, ou por familiares, ou por policiais, e a necessidade extrema do mecanismo do trauma. O que desencadeou esse trauma? Se foi de uma queda de altura, se foi um acidente de bicicleta, se foi um acidente de automóvel, se, no caso desse de automóvel, como é que foi a batida, o tempo de aceleração, se houve vítimas locais, se essa pessoa foi ejetada do carro ou não, se estava de cinto, não estava de cinto, se estava consciente no momento do acidente, se estava caminhando. São dados extremamente importantes para tu dar continuidade à tua linha de raciocínio inicial do primeiro atendimento. E também se teve alguma resposta inicial ao tratamento inicial, seja, colocaram um volume, botaram um cristalóide lá nos membros superiores, um gel 14 ou 16, não é 24, por favor, que a gente vê isso seguido. Então está tendo volume, está tendo uma resposta, isso é um dado importante que a gente já está no front, já está orientado e da melhor forma para a gente conduzir. O exame físico é extremamente importante, a inspeção o primeiro momento, como já colocaram, o paciente totalmente desnudo, no ambiente aquecido. Vai ter que fazer uma inspeção geral nesse paciente, cabeça aos pés, ver se tem alguma lesão anterior, posterior, fazer rolagem de paciente, eles têm alguma trauma posterior ou não. Nessa própria inspeção, a necessidade também de fazer inspeção períneo, se teve trauma pélvico, a necessidade de fazer toque retal, toque vaginal. Geralmente no politrauma isso seria, no próprio TLS é uma obrigação de fazer toque retal e geralmente não se faz. Quando se tem um trauma pélvico, mais de 20% dos traumas pélvicos existe lesão abdominal, então a necessidade de uma investigação e de uma valorização, isso é muito importante. Fazer a ausculta desse paciente, a ausculta também pode ser dados, no caso de extravasamento de alças intestinais ou de próprio hemiperitônio, isso pode fazer um silêncio abdominal, ou seja, tem uma ausência de ruídos hidraéreos. Percussão, você pode ter um atimpanismo, no caso do pneumo peritônio, de uma ruptura de alguma víscera oca. Palpação, sinais de irritação e dor na palpação. Caso a vítima tenha algum sinal, algum ferimento penetrante, que vai fazer uma avaliação local, uma anestesia local, ver se teve introdução ou não de passagem de parede,
Porém, esse exame local é um pouco duvidoso, porque na prática a gente vê que às vezes tu vai explorar um orifício e não, está tudo certo, só que tem lesão, geralmente tem lesão. Então não necessariamente para o paciente, que são coisas evidentes, que tem uma evisceração de álsito, está dentro da cavidade, muitas vezes um simples corte contuso abdominal passa desapercebido e existe lesão de vísceras. Como colocado aqui, a necessidade também de uma avaliação pélvica, ver se existe uma estabilidade ou não. Isso é um exame físico muito rápido, fácil de se fazer no pronto atendimento. Caso exista estabilidade pélvica, já assessora o pessoal da ortopedia, faz uma fixação e dá seguimento ao tratamento. A avaliação de pênis, peguinho e reto é sempre importante, dependendo do queda cavaleiro, dependendo do tipo da lesão e a necessidade do exame físico inicial. Se tiver qualquer tipo de extravasamento, sangramento peniano, jamais se faz sondagem vesical, sempre se faz uma uretrografia contrastada para ver se existe lesão. Caso tenha lesão, se eleva ao serviço de urologia ou até mesmo uma cistoscopia inicial de alívio de controle inicial para esse paciente. Exame vaginal também existe um certo receio, mas sempre que se tem laceração pélvica, se indica sempre, porque pode ter complicações maiores e pode passar desapercebidas. Aqui só um slidezinho só de toque retal e toque vaginal, rapidamente. No toque retal também, uma das coisas que a gente avalia, além do sangue, muitas vezes pode ocorrer deslocamento da próstata. E isso é uma coisa muito séria também, que às vezes passa despercebido e o paciente pode estar chocando para ter um sangramento muito intenso nesse local por uns simples exames que a gente esquece de fazer. Como eu falei já na inspeção, isso aqui parece um leve hematoma da parede, parece que é um acidente de trânsito, é um sinal do cinto, mas necessariamente nesse caso aqui não é um sinal do cinto, porque é uma avaliação mais exuberante, uma lesão mais exuberante, mas esse paciente teve uma lesão de cava seríssima, de reto peritônio que se irradiou para frente. Então muitas vezes a gente leva a levar pelo momento, não, isso é sinal do cinto de segurança e esse paciente aqui estava chocado foi a hora, por desatenção. Como já comentado, inspeção sempre todo paciente, fazer rolagem para avaliar a parte torácica posterior e lombar, sempre com cuidado na cervical e coluna lombar. Isso a gente vai fazer sempre aquela rotação simultânea. A critério que todo mundo já sabe, qualquer objeto que esteja penetrante numa pessoa, seja em qualquer lugar do corpo, jamais se extrai. Chegou lá com uma faquinha, ou com um estilete, ou com qualquer objeto, jamais se emociona, se tira. Todo mundo sabe que isso que se pode estar fazendo algum tamponamento. Então isso vai ser realizado isso dentro do bloco cirúrgico. Após a abordagem inicial, a sonda nasogástrica se orienta que faz em muitos casos, que pode te dar muitos casos, muitas informações, muitos dados, com exceção das lesões neurológicas, principalmente em base de crânio e faciais, principalmente porque com uma sondagem dessa você pode perfurar a placa nervosa e fazer uma lesão neurológica ainda maior. Temos que ter um pouquinho de cuidado. A TPIsmo vesical se faz extremamente importante para você fazer um controle de débito desse paciente, porém também já evitando, já descartado lesões de uretra. Os exames de rotina iniciais é um hemograma, uma hemoglobina, tipagem, mulheres de idade fértil fazer sempre o beta-HCG e na urina se solicita para ver se tem algum sangramento. Exames radiológicos de rotina no atendimento inicial, como já foi colocado anteriormente, só para reforçar, raio-x de coluna cervical, tórax, panorâmica de bacia. Esses exames, todo paciente politraumatizado, se é rotina em qualquer serviço de trauma, tem que ser levado. Exames específicos em caso de suspeitas de lesões, tanto de trauma contusos torácicos como abdominais, raio-x de abdômen, pé e ortostatismo. Isso aqui é só um exemplo rápido, aqui nesse raio-x de tórax, na verdade esse paciente não é traumatizado, mas foi o que eu achei. Vocês observem a bolha gástrica, que é mais chique. Bolha gástrica, um pouco de nível, mas aqui circundando o diafragma, superior uma leve seção de ar, isso justificando que tem nos dando sinais que existe um pneumo pericutâneo. Então esse paciente aqui é um paciente que tem que ir para uma laparotomia.
Exames radiológicos contrastados, como já foi comentado, a uretrografia para descartar qualquer lesão de uretra, a cistografia, você pode avaliar também se existe ou não alguma lesão de bexiga, porém a cistografia hoje em dia está sendo já substituída pela tomografia. O urografia inspetora hoje também dificilmente está se usando para avaliar o percurso todo renal, a tomografia hoje está superando. E exames gastrointestinais, no exame de politrauma, geralmente não está sendo muito usado. Os exames especiais diagnósticos, lavado peritoneal, ultrassonografia FAST e tomografia, que geralmente é usado e deve ser usado, na verdade, são em pacientes estáveis. E existe uma certa incoerência, porque muitos pacientes com instabilidade hemodinâmica estão sendo levados para a tomografia, e isso é muito sério, isso acho que tem que ser mudado um pouquinho. Foi colocado também, é um fato, não adianta você fazer um lavado peritoneal, fazer um monte de exames e você não ter um grau de resolução, você não poder resolver o problema desse paciente. Então, nesse caso, você faz o ABC e solicita um hospital de referência para ter uma resolução desse caso. Falar rapidamente, no nosso serviço aqui a gente não tem adotado muito, eu adotava mais um tempo atrás, mas é uma coisa que extremamente interessante, é uma coisa dinâmica, tu pode fazer um diagnóstico em menos de 4 minutos, não depende de radiologia, não depende de ultrassonografia, que é o lavado peritoneal. Isso a gente usa no serviço de emergência, numa sala de politrauma. Pacientes com instabilidade hemodinâmica, o paciente está apresentando alterações de consciência, alterações de sensibilidade, isso aqui geralmente no paciente com trauma raquimedular, tem lesões de estruturas adjacentes, fraturas de costelas, fraturas de ossos pélvicos, se existe uma dúvida no exame físico, não ficou muito visível, esse paciente pode perder o contato, no caso do cirurgião, em pacientes que possa ter outros traumas, tipo TCE, tipo fraturas de ossos longos, você pode ficar muito tempo sem ver esse paciente, então pode passar uma lesão desapercebida, tipo uma perfuração de víscera oca, esse paciente com o tempo pode ter uma peritonite importante, aumentar a comorbidade desse paciente. A sensibilidade do lavado peritoneal é de 98%, é muito idêntica à ultrassonografia, as duas têm soma tépse para avaliação do reto peritônio, que aí a tomografia é o exame de escolha para avaliação de reto peritônio. Rapidamente, só para dar uma ideia do que é um lavado peritoneal, consiste só de uma anestesiazinha local supraumbilical, abertura da subcutâneo, libera a neurose, tu entra com um catéterzinho, pode ser o catéter de diálise peritoneal, tu injeta em torno de 10 ml por quilo de soro mono, faz uma leve pressão negativa posteriormente e vê se tem uma hematúria franca, positivou. Esse paciente imediatamente tem que ir para uma laparotomia. Se você tem dúvida, tu pode levar isso para o laboratório, encaminhar, se tem presença de bactérias ou fibras alimentares, que não pode ter, se tem já um critério de positividade, uma hemoglobina acima de 100 milhões de milímetros cúbicos, uma glucose acima de 500 mil cúbicos ou uma amilase acima de 175. Então, isso são critérios de positividade de lavado peritoneal. Não existe aqui, mas existe em grandes centros, o FAST, que é um ultrassom portátil, que tu faz uma avaliação, uma abordagem inicial, que também é um exame extremamente fácil, não precisa necessariamente passar por um treinamentozinho básico, não precisa ter um radiologista também à disposição, e eu acho que é uma coisa de baixo custo, e que também pode te dar grandes informações para a avaliação inicial do paciente, principalmente para ter o peritônio, criar um peritônio te dá determinadas possibilidades diagnósticas aqui. Principalmente espaços hepatorenal, esplenorenal, subdiafragmático, fundo de Sack-Douglas, até nos traumas de tórax importante para avaliação do saco pericárdico, se tem algum tamponamento ou não. Isso aqui é uma coisa rápida e também tu pode ter um diagnóstico mais precoce para fazer uma abordagem mais imediata. Tomografia é um exame excelente, porém jamais se faz em paciente com instabilidade hemodinâmica, jamais se faz também uma tomografia com um paciente que tem uma perfuração de arma branca no abdômen. Esses pacientes simplesmente se levam para uma laparotomia, não tem que ficar fazendo lavado peritoneal, fazendo ultrassom, fazendo tomografia. Leva-se direto para uma laparotomia, que tu vai ter que explorar a cavidade. Indicações da laparotomia em traumas contusos com lavado peritoneal ou ultrassom positivo, ou seja, tem líquido, grande quantidade de líquido de cavidade, trauma contuso com hipotensão recorrente, ele dá volume, ele melhora, de repente baixa de novo, apresenta hipotensão,
pacientes que apresentam peritonite precoce ou tardia, hipotensão associada a ferimentos penetrantes, pacientes você tem que ter um cuidado também para quando você por traumas, tendo sangue numa zona nasogástrica, faz toque retal, tem sangramento, existe alguma lesão penetrante, laparotomia. Se mesmo nesse paciente que faz um toque digital, o paciente só tem um trauma contuso, mas tem sangue, com laparotomia porque tem lesão de vísceras. Ferimentos por arma de fogo, com penetração abdominal, essa é indicação clássica. Eviscerações iminentes também se faz. Caso de pneu peritônio, que eu apresentei previamente no raio-x, indicação absoluta. Pneu peritônio, quando você tem uma elevação de cúpula diafragmática, com elevações de alço para a parte torácica, você vai diminuir a parte principalmente ventilatória, indicação de laparotomia. E alterações na tomografia, principalmente em pacientes já numa avaliação secundária, que ele já está estabilizado, muitas vezes tu pode ver hematomas peritoneais importantes, hematomas perihepáticos, periesplênicos, ou lesões renais importantes também, então existe aí sim uma indicação da secundária, mas de laparotomia. Em resumo, eu estou correndo, pessoal, porque só me deram 20 minutos, tá? Então eu estou tocando isso. Em resumo, o principal objetivo do politrauma, a primeira coisa é vias aéreas, que sem respiração todo mundo morre. Não adianta eu querer dar o atendimento secundário se via aérea, que é o primeiro momento que tem que ser dado. E aqui, restabelecer funções vitais e otimizar a perfusão e oxigenação do tecidual nada mais é do que oxigenar, do que ventilar esse paciente. Delinear o mecanismo de trauma, avaliar qual é o tipo do mecanismo, o que desencadeou o trauma dos pacientes, se foi de uma queda brusca, se foi de uma desaceleração, se foi choque, o que levou a esse trauma. Proceder a um exame clínico inicial meticuloso, repetindo em intervalos, ou seja, não é que a gente chega agora, viu o paciente, está tudo bem, eu virei as costas. Esse paciente progressivamente deve ser reavaliado, porque existem alterações nesse paciente. Tórax é uma coisa um pouco mais palpável, mas o abdômen engana muito. Então, a necessidade do próprio cirurgião, existe uma resistência da nossa parte, eu posso dizer por mim, mas a necessidade da gente reavaliar posteriormente esse paciente é de extrema importância. Exames, selecionar a necessidade do exame específico, não vamos fazer uma bateria de exames, os cursos estão aí e nós temos que ser específicos para determinado tipo de lesão. Então, determinado tipo de trauma, determinado exame. Os de rotina de politrauma a gente sempre vai fazer, mas tu vai selecionar para tu fazer uma ultrassonografia, para tu fazer uma tomografia em casos específicos, não vai ser para todo mundo não. Manter sempre suspeita em lesões ocultas, sempre que o paciente é politraumatizado, até que prove o contrário, ele pode ter uma lesão importante e não necessariamente sinais vitais de instabilidade, então você sempre está com o pé atrás, sempre desconfiado desse paciente. E aí entra a questão da enfermagem, entra o serviço de vocês, o médico não é sozinho, ninguém trabalha sozinho, nós somos uma equipe e a equipe tem que trabalhar. E o pessoal da enfermagem que tem um contato mais direto, mais intenso com a vítima, são as pessoas que estão, muitas vezes, o simples fato de você dizer, o paciente está chocando, está evoluindo mal, está tendo alteração de sensório, alteração de nível de consciência, o simples fato disso, quem salvou a vida foi vocês, não foi problema, nós vamos fazer o papel técnico. Mas a visão imediata, eu acho que a abordagem é necessária, por isso a importância do grupo. Tudo funciona desde que tenha grupo, tenha equipe. Por que isso? Porque a necessidade, o reconhecimento da necessidade precoce de tratamento cirúrgico é que faz a diferença, é que nós temos índice de sucesso no tratamento do politrauma. Gostaria de ver mais uma vez, doutor Hélio. Muito obrigado.